No cimo de uma colina havia uma pequena cabana, que pertencia ao guarda florestal nos limites da grande cidade fronteiriça Agnesa, no norte de Insona. A cabana era o único ponto de acesso seguro para exploradores e aventureiros, sob a liderança do guarda florestal, que previamente os instruiu sobre os cuidados dentro da floresta. Bom dia, senhoras e senhores! O guarda florestal saudou com vivacidade. Um homem de pele clara com cabelos castanhos escuros, exibia um porte físico de um lutador de artes marciais profissional que media entre 1,90 a 1,95 metros. A indumentária era típica de um guarda florestal, que carregava uma espingarda em suas costas e um machete preso na cintura. Eu sou Kofu, e serei seu guia nesta expedição à floresta dos Minkizi. Apresentou-se ele. Há 6 anos que guardo e vigio este lugar, e sob minha liderança os levarei até as ruínas de Narrete, passando pela cachoeira Vanga e Morro Pata. Informou. Sigam em fila única atrás de mim, não toquem em nada e nem saiam da formação, partiremos em 5 minutos. Olhando na direção da floresta, o guarda viu um jovem trajado como silvicultor adentrando as densas árvores, carregando apenas um machado apoiado em seu ombro direito. O mesmo aparentava estar na casa dos 20 anos, com tom da pele negra e cabelos cacheados escuros avermelhados nas pontas, que lembravam pincéis escorrendo tinta vermelha iguais a sangue, a mesma cor de seus olhos. O rapaz devia medir entre 1,75 a 1,80 metros. O guarda, que até então estava cerrando os olhos atento ao silvicultor, arregalou-os quando ele sumiu entre a vegetação em poucos segundos, sem deixar rastros de sua existência. Os raios solares se intensificavam a cada minuto naquela manhã, e com os preparativos terminados é chegada a hora de partida. Tal como orientados, os exploradores se puseram em fila indiana atrás do guarda, que parecia uma montanha de músculos se movendo em direção à floresta. A expedição era composta por 30 exploradores, foram os 3 homens encarregues da proteção da mesma, estavam o guardas florestal liderando, o seu assistente um homem magro com bigodes trançados no estilo viking, que carregava uma mochila maior que ele, e o batedor, um homem de meia idade que mais parecia um tanque de guerra. Já se passou meia hora desde a entrada do batedor na floresta, e Kofu olhava para o pequeno dispositivo em sua mão esquerda, como se estivesse aguardando alguma resposta do objeto. Alguns minutos depois um bip emanou do aparelho e ele o guardou no bolso. Muito bem, pessoal, hora de partirmos. Avisou o líder, se dirigindo para a floresta confiante. Que empolgante! Disse um dos exploradores entusiasmado. Uma infinidade de descobertas, bem na nossa frente. Ei, quanta empolgação, de Canu! Indagou a jovem atrás dele. A jovem era uma animalize e tinha traços de um suricata, que media 1,65 metros de altura. Se acalma um pouco. Ekaya, não finja que não sentes o mesmo? Perguntou ainda mais eufórico. Quanto tempo faz desde a última expedição feita nestas terras esquecidas? Nunca houve exploração alguma em Narrete. Respondeu Ekaya, com um enorme sorriso no rosto. Devido aos conflitos entre as 3 grandes nações vizinhas. Explicou ela. Mas, graças ao novo acordo entre Shana, Vitória e Insona, temos passe livre para explorar. Viu? Perguntou de Canu, radiante. Dá para ver a animação na sua voz. Os dois explodiram em gargalhadas instantaneamente. Afastado do casal no grupo traseiro, um velho historiador e um homem de meia idade que se vestia como mercenário, conversavam enquanto os outros 2 carregavam as bagagens. Ei, velho Kaijoko! Tem certeza de que aquilo está aqui? Indagou o homem de meia idade. É claro que está, jovem Ima. Respondeu-lhe o velho, esboçando um leve sorriso. Eu procurei por aquilo por toda a minha vida, então tenho certeza de que está aqui. Isto é fantástico! Disse mercenário com alegria. Pelo caminho puderam observar tauracos de crista flamejante, uma espécie de pássaro que, como o nome sugere, tem a crista uma de fogo, e Neutibol portador de raios. São pequenas aves que, quando batesse as asas, criavam relâmpagos e sumiram com eles no ar. Algumas árvores, como Encamamazane fluorescente e um bangalunda escarlate, chamaram a atenção do grupo, bem como outras espécies mais abundantes e vistosas. As horas passaram, enquanto o grupo se aproximava da cachoeira de Vangaçu. Uma debandada que vinha do norte para sul, mudou a direção quando se deparou com os exploradores. Era uma manada de olongo nebulosos, uma das espécies de antílope únicas da região, com cascos e caudas fumegantes, e quando em movimento criavam um rastro de névoa densa. Após a névoa se dissipar, a paisagem da maravilhosa cachoeira apresentou-se para os curiosos exploradores. E a alguns metros do rio, foi montado um acampamento provisório para pesquisa e recolha de materiais, pois o ecossistema em si era inédito. Ok, pessoal. Pronunciou-se Kofu, em um tom audível a todos.
Temos 2 horas para coleta, descanso e pesquisa, então aproveitem ao máximo. Disse olhando novamente para o dispositivo em sua mão. Ei, Ekaya. Dicanu, a chamou enquanto analisa uma tábula pequena, um pouco mais rio abaixo. Está em narrete nativo Tundaku, o que significa? É exatamente escrita nativa. Disse ela se aproximando do colega. De uma forma nada amigável, Sion. Afirmou ela. E parece que foi feita recentemente, já que a vegetação não é tão vívida nesta tábula. Por que alguém iria colocar algo assim num lugar desses? Perguntou Dicanu. Vai saber, esquece isso. Respondeu ela dando de ombros. A equipe de arqueólogos descobriu uma caverna por detrás da cachoeira, vamos lá ver. Meio a contragosto ele a seguiu, dando uma última olhada na tábula deixada para trás. Dicanu adentrou a caverna debaixo da cachoeira seguindo Ekaya, se deparando com um corredor que lembrava a entrada de uma tumba. A vegetação, a umidade cobrindo as paredes mostravam que há muito tempo que este espaço não era visitado por alguém. Havia algumas figuras entalhadas nas paredes, que pareciam contar uma história em uma língua indecifrável, até mesmo para os arqueólogos estudiosos. Mais adiante na gruta, era possível visualizar uma variedade de cadáveres ressequidos, conservados pela umidade e ausência de luz espalhados no local, e pela posição de cada corpo parecia que foram atacados por alguma coisa que os encurralou. Ei, Jorge! Chamou um dos arqueólogos. O que achas que fez isto? Indagou ele, com preocupação. Não sei. Respondeu Jorge, analisando os corpos. Pode ter sido um animal selvagem. Olhe bem para as roupas e joias. Disse novamente o arqueólogo. São da era de Kama a cicatrização. Afirmou ele ainda inquieto. Mas essas terras foram abandonadas séculos antes da era de Kama. O que você quer dizer com isso, Moniz? Questionou Jorge a argumentação do colega. Essas pessoas foram mortas há quase 150 anos. Respondeu Moniz com seriedade. Eu me perguntava o que faziam juntos elfos, aquaris, animalis e anões numa caverna em uma terra inabitada. Interrompeu Ekaya, se agachando junto ao cadáver para analisar um bracelete decorado com miçangas e uma escrita específica, Nix. E quando tentou tocar no bracelete, ela sentiu um leve formigamento na ponta dos dedos, a joia emitiu reação estática durante o contato. Uau! Disse em espanto sacudindo a mão rapidamente. Parece que há eletricidade no ambiente, me empreste umas luvas de borracha? Pediu a Dicanu atrás de si, que em seguida vasculhou sua mochila. Aguarde um instante. Respondeu enquanto retirava alguns itens da mochila, poucos segundos depois ele estendeu a mão direita para ela. Aqui tens. Professor Moniz. Chamou a jovem arqueóloga, retirando a bracelete. É possível que este grupo tenha sido vítima de perseguição durante a Gicama? Isto é possível, mas não faz sentido. Disse o professor pensativo. Já que apenas mercenários escravagistas perseguiam outras raças, para os comercializar. E chacinar um grupo inteiro de civis e ainda deixar os pertences valiosos para trás, é incomum. Completou Jorge, aproximando o seu rosto ao bracelete que Ekaya exibia com a mão esquerda a todos. Ima prestava atenção na conversa dos arqueólogos e parecia interessado em tal objeto, mas mudou o foco quando Kofu entrou na gruta e gritou. Exploradores, terminou o tempo. Anunciou ele do centro da caverna. Temos que chegar até Pata antes do anoitecer. Os exploradores voltaram à formação anterior. Assim que abandonaram a cachoeira em direção ao norte, eles caminharam por 2 horas seguindo Kofu, até que ele fez sinal para pararem numa clareira com pequenas poças enquanto olhava para o dispositivo à espera de sinal. O silêncio do aparelho mostrou a Kofu, o que a pressa de chegar ao Morro de Pata não o permitia enxergar. A floresta havia mudado bruscamente em pouco tempo, a abundância de variedades de animais que perambulavam ao redor caiu para zero e as árvores pareciam mortas. E uma sensação inquietante de estar a ser observado o afligia, e quando associado com a falta de retorno de seu batedor. Kofu sabia que algo seguia enquanto os cercava a uma distância considerável desde o momento que saíram da caverna, mas para fazer uma breve análise e criar uma estratégia para a situação propôs uma pequena pausa. Meus senhores! Gritou chamando a atenção de todos. Esta paragem foi feita de emergência devido a uma situação incomum, e terei que pedir que deixem para trás qualquer coisa que seja pesada e que atrapalhe na sua mobilidade ou de outro. Disse em tom firme olhando para os exploradores. Pois teremos que nos apressar a chegar até Pata, porque estamos a ser seguidos por Yanda de Kishi da floresta.
Assim que ouviram o motivo da paragem, a imagem de alguns monstros disformes de cabeça enorme com braços e pernas contorcidos sedentos de sangue, surgiu em suas mentes. E em prontidão pegaram apenas no essencial e formaram duas filas indianas com Kofu na frente, enquanto o grupo de 12 mercenários do velho Kaijoku e Ima ficaram na retaguarda. Ao partir em direção à pata a toda velocidade, Ima fez uma expressão de empolgação esboçando um leve sorriso como se esperasse por esta situação há tempos. Muito bem, rapazes, disse Ima, que ao contrário de outros mercenários que carregavam lanças, espadas longas, flechas e machados, ele portava um par de sabres curvas nas costas. Vamos dar um show. Voou! Responderam em coro os outros mercenários. Depois dos primeiros 5 quilômetros, a exaustão tomou conta dos exploradores, o que começou a diminuir o ritmo do grupo drasticamente, permitindo que os Jikishi se aproximassem mais rápido, dando início a um confronto de média distância. O grupo mercenário era composto por 4 arqueiros que mantinham os monstros distantes, 3 lanceiros que cuidavam dos que escapavam das flechas, 3 espadachins apoiando os lanceiros e o velho Kaijoku que era o curandeiro cuidando do grupo todo. Os Jikishi não eram particularmente fortes, mas sim numerosos, o que suprimiu as forças dos mercenários. Depois de 1 hora correndo, com os exploradores todos calmos seguindo as instruções de Kofu, mas a exaustão começou a tomar conta dos corpos dos mercenários que ainda permaneciam firmes. Mas na frente do grupo, uma investida de Jikishi atacou como um tsunami e dilacerou a maioria dos exploradores, e arrancou o braço direito de Kofu. Ainda com a mão esquerda ele lançou uma bola de fogo gigantesca, que abriu caminho para os restantes seguirem em frente. Com a abertura criada por Kofu, foi revelado um mar de Jikishi que cobria a paisagem inteira, e o choque visual desencadeou pânico e histeria, perturbando a formação defensiva e por consequência anulou a estratégia inicial. Assim que se quebrou a formação, e cada um correu para uma direção, Ekai encontrava-se paralisada, enquanto Dikano a sacudia para acordá-la. Perto deles, Jorge tentava alcançar Moniz que tivera a parte de baixo devorado por um Jikishi. A tentativa de Jorge recuperar seu amigo o distraiu de tudo ao seu redor, sendo cercado por 3 Jikishi, o pavor o impedia de gritar por ajuda ou mover um músculo para fugir. Dikano sentiu um arrepio apenas com o som de ossos quebrando e carne se rasgando. Foi então que ele olhou ao redor para ver que o massacre se iniciou e em fração de segundos foram reduzidos de 30 para apenas 13 sobreviventes. Ekai estava em choque, Kofu gravemente ferido, Dikano e os 8 restantes exploradores eram inúteis já que não sabiam usar habilidades de combate, Ima e Kaijoku estavam sobrecarregados pela quantidade de monstros a se defender. Temos que chegar até Pata, antes que isto piore, disse Kaijoku criando uma bolha de água em volta dos sobreviventes. O mais rápido que pudermos. Com apenas 2 de nós podendo lutar não vai ser possível que todos sobrevivam, respondeu Ima ofegante. E carregar peso morto não ajuda, será melhor se os deixarmos para trás. Eu ainda consigo lutar, retrucou Kofu se levantando apoiado no seu machete outrora preso em sua cintura. E não vou deixar que alguém que confiou a vida a mim fique para morrer enquanto posso lutar. Mesmo perdendo parte do torso ele ainda consegue se mover? Disse Kaijoku com admiração. Deve estar usando uma quantidade absurda de mana. Mana é a energia vital que reside em todos os seres vivos, podendo conceder habilidades variadas dependendo do seu vínculo elementar, quer seja fogo, água, terra ou ar. Além de aprimorar suas habilidades físicas, é um elemento usado em toda parte estando presente no cotidiano nas coisas simples. E o fato de ter pertencido ao exército de Insona, o permitiu aprender o manuseio da mana, sendo proficiente no elemento fogo e terra. Não importa quanto tempo passa, o senso de honra de um soldado sempre permanece irritante. Bufou Ima, depois de um longo suspiro. Mais velho, chamou Kofu, olhando para Kaijoku. Consegue manter essa bolha por quanto tempo? Nessas condições, uns 10 minutos. Respondeu-lhe o velho. Por quê? Eu preciso que estenda para 15 minutos enquanto vamos para a Pata. Pediu Kofu com muita dificuldade de respirar. Eu cuidarei dos Jikishi fora da bolha enquanto isto. Tem certeza que consegue? Ima questionou vendo o estado do líder da expedição. Essa é a única chance que temos, afirmou Kofu. A única em que todos sobrevivem. Dikano pôs Ekai em suas costas e se preparou para partir, os demais faziam o mesmo e tentavam dar suporte a quem não era capaz de se mover. Faltavam 2,5 quilômetros até Pata, e sem a interrupção dos Jikishi era fácil alcançar 800 metros em 5 minutos. A única resistência era a fadiga acumulada, mas o desejo de viver supera tudo. O morro de Pata estava cada vez mais perto, faltando 200 metros. Kofu invocou um mar de chamas fora da bolha de água, o que reduziu grande parte da área em carvão junto com os Jikishi.
O calor extremo fez com que a bolha de água evaporasse assim que chegaram a 100 metros dos portões de Pata, e a fumaça começou a se dissipar e revelar uma figura humanoide esguia. O som dos passos no solo carbonizado pareciam tambores anunciando a chegada da morte. O cheiro a queimado sumiu dando lugar ao aroma putrefato de cadáver, bem como o calor das chamas substituído por um frio arrepiante acompanhado de um medo que nunca havia sentido antes. Dicanu e os outros exploradores começaram a vomitar sem parar pelo medo, uns até desmaiaram assim que viram o rosto da figura que fez Kofu, Ima e Kaijoku caírem de joelhos só com a sua presença. PP, porque um M mensageiro da morte está aqui? Gaguejou Kaijoku ao ver o corpo humanoide da figura, com braços e garras longas, pernas de raposa e cauda brilhante e flamejante. Não olhem para o rosto dele! Gritou Ima baixando a cabeça. Quem olhar vai morrer na hora! Disse evitando olhar o rosto da figura, que tinha uma caveira que parecia flutuar em uma fumaça negra que saía do pescoço e dava forma à sua cabeça. Não está aqui! Disse o mensageiro da morte, a voz era tão grave que nenhum humano entendia o que falava.